Hello, dear students, teachers, welcome! Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o teacher Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês aí ao longo dessa aula. Vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento? Então, nosso objeto de conhecimento, verbo modal can, presente e passado, e o nosso detalhamento, verbo can, expressando ideia de possibilidades, forma negativa e interrogativa do verbo can. Vamos para a nossa aula de hoje? Então, o tema da nossa aula de hoje é o verbo modal can e a sua forma de passado, could. São dois verbos que nós utilizamos bastante na língua inglesa e eles têm situações de uso bem específicas. Conforme nós vamos ver ao longo da aula, ao longo de alguns diálogos, então estão pegando aí, como esse agora, olha só. Good evening. Good evening. May I take your order? Yes, can I have a pepperoni pizza, please? O que eu perguntei? Olha, o que eu perguntei aqui nessa entrevista, eu estou chegando no restaurante, vou tirar o pedido dessas duas clientes. Eu perguntei, may, usando o verbo modal may, que é um verbo que nós utilizamos muito para demonstrar uma certa sofisticação, uma forma mais respeitosa de me dirigir aos meus clientes. Nesse caso, may I take your order? Posso tirar o pedido de vocês? E o nosso personagem já responde, a nossa cliente. Yes, sim. Can I have a pepperoni pizza, please? Ela utilizou o verbo modal can, tá? Tudo bem utilizar esse verbo. Só que tem outras formas mais educadas de se utilizar, tá certo? Então ela disse assim, sim. Eu posso pedir então uma pizza de pepperoni, por favor? Lembre-se que o please, ele sempre vai quebrar qualquer mal-entendido. Se vocês utilizarem uma forma não muito agradável de se dirigir ao seu interlocutor, lembre-se que a palavrinha please vai quebrar qualquer mal-entendido, tá? É uma palavrinha coringa. Continuando. Can I have some salad, please? Aí a nossa personagem vai dizer assim, can I have your salad? Ele está pedindo, uma salada. E aí, a resposta vai ser sempre sure. Of course, qualquer uma dessas pronúncias vai servir para responder. Elas estão fazendo o pedido. Ambos pediram utilizando o verbo modal can. Agora a gente vai explorar um pouquinho mais esse mesmo texto que nós acabamos de fazer aqui, só que aí nas nossas cartelas. Olha só. Então nós utilizamos esses verbos modais, tanto can quanto could, para fazer pedido, dentre outras situações. Vamos lá, olha só, a Júlia fala assim, good evening, boa noite. Aí, eu vou responder, good evening, ma'am. Boa noite, madame. Ou, nesse caso ali eram duas, mas eu estava me dirigindo diretamente a uma. May I take your order? Posso pegar o seu pedido? Posso tomar o seu pedido? Fazer o seu pedido? A palavrinha order significa, então, pedido. Aí, na sequência. Yes, sim, a Dani responde. Can I have a pepperoni pizza, please? Eu posso pedir uma pizza de pepperoni? Aí, continuando. A Júlia vai dizer assim, can I have some salad, please? Eu posso pedir uma salada, por favor? E aí a resposta poderia ser outra, mas eu vou responder da seguinte forma. Sure, certo. Ou então poderia ser of course. Qualquer outra resposta, confirmando ali o pedido delas, tá certo? Reparem que eu utilizei o verbo modal can, tá certo? O verbo modal can pode ser utilizado, ele é inclusive muito utilizado na língua inglesa, tá? Mas tem outros verbos melhores, como nós vamos ver agora. Olha só. Então, nós voltamos aqui o nosso cenário e agora a gente vai modificar utilizando um outro verbo, tá certo? Não só o can, mas sim o verbo modal could. Vamos lá? Good evening. Good evening. May I take your order, ma'am? Yes. Could I have a pepperoni pizza, please? Olha só, eu perguntei agora utilizando ainda o verbo modal may, que é muito mais educado do que o can e o could. Agora, elas não pediram utilizando o modal can, que poderia ser utilizado também. Elas optaram pelo could. O verbo modal could, ele é o passado de can, mas ele também é uma forma mais educada. Olha só a diferença. Eu posso perguntar assim, can I help you? Posso te ajudar?
eu estou sendo direto, não estou falando nada de errado, mas estou sendo muito direto. Agora, se eu utilizo o modal could, vai ficar eu poderia, could I help you? Eu poderia te ajudar? Repare que a utilização desse verbo ele modifica. Eu vou parecer um pouco mais educado nessa minha fala. As duas formas estão corretas, porém um vai soar um pouco mais educado. Então eu tenho could I have pepperoni pizza, please? Eu poderia pedir uma pizza de pepperoni, por favor? Então, could vai passar essa ideia de mais educação, uma forma mais polida de se pedir algo. Continuando. Please. Could I have some salad, please? A nossa personagem, could I have a salad? Ele está pedindo salada também utilizando o verbo modal could. Tá certo? Ele é muito mais educado, né? Ele é uma palavra mais polida. E a gente utiliza, né, nesse sentido, parecer um pouco mais educado. Então, em podendo substituir o can pelo could, pode fazê-lo. Lembrando que eu posso fazer essa mudança em qualquer situação. Se eu posso utilizar o can, eu posso utilizar imediatamente o could, porque eles são utilizados nas mesmas situações e o could tem esse peso aí de parecer mais educado. E uma vez mais, né, a resposta poderia ser sure, of course, qualquer uma dessas respostas confirmando o pedido delas, tá certo? Então, o que nós já vimos aqui? Tem duas formas de se utilizar, tanto can quanto could, só que o could ele é um pouco mais educado, tá certo? Eles são utilizados nas mesmas situações, e aí, em podendo fazer isso, eu vou optar sempre pelo could, tá certo? É errado utilizar o can? Não, não é errado, é muito utilizado, inclusive. Mas ele, a depender da situação, do contexto, ele pode parecer uma fala mais agressiva, tá? Não parecer uma forma muito educada, certo? Então, evite, na medida do possível, substitua o can por could, tá certo? Mas, se vocês utilizarem o can, lembre-se que a palavrinha please vai quebrar qualquer mal-entendido. Você vai conseguir parecer ser educado, tá certo, gente? Então, essa mudança é possível. Além do mais, o can é presente, could é passado. E ele vai dar esse final ia, poderia, tá certo? O que já de cara nota-se que ele é um pouco mais educado, né? Uma forma mais polida de se dirigir ao interlocutor. Vamos explorar agora o modal could, olha só. Então, o modal could é frequentemente utilizado em inglês para fazer pedidos de maneira educada. Lembre-se que eu acabei de falar, tá? Ele é um verbo modal, tá? E ele é frequentemente utilizado para fazer um pedido de maneira educada. Ele difere, então, do can. Vamos dar uma olhadinha agora? Essas situações? Então, já sabemos, né, que o can, né, pode ser utilizado, mas o could é uma forma mais educada de se pedir algo. Olha só, requests, pedidos, modal could. Vamos ver o primeiro exemplo. Olha só, can you do me a favor? Poderia me fazer, aliás, pode me fazer um favor? Repare que eu estou sendo bem direto. Estou sendo mal educado? Não, estou sendo muito direto. Mas, a depender do contexto, o meu interlocutor pode achar isso um pouco mais agressivo, um pouco mais mal educado, vamos assim dizer. E, além do mais, é mais informal, tá? O termo can, o verbo modal can, ele passa a ideia de mais informalidade. Olha só como é que eu posso modificar a minha frase. Could you do me a favor? Could you do me a favor? Poderia me fazer um favor? Então eu tenho, can you do me a favor? Pode me fazer um favor? Aí eu poderia, aqui, could you do me a favor? Você poderia me fazer um favor? Repare que é um pouco mais educado, é uma forma mais polida, mais educada, tá certo? Repare que há uma diferença entre os dois. Pode me fazer um favor? Ou, poderia me fazer um favor? Então, em podendo, sempre vai optar pela essa segunda aqui, utilizando o verbo modal could, ok? Continuando. Agora eu tenho o seguinte. Can you say thanks to your mom for me? Pode dizer obrigado para a sua mãe? A expressão mom é a minha mãe, tá? Quando eu falo mãe em geral, eu vou dizer mother. Quando eu falo a minha mãe, que também pode ser traduzido como mamãe, eu vou utilizar mom, ok? Então, você pode dizer obrigado para a sua mãe ou pode agradecer a sua mãe? É um jeito informal. Tá errado? Não está. Mas é mais informal, mais direto. E a depender do contexto, pode parecer um pouco mais informal demais ou então até um pouco agressivo. Em podendo, evite utilizar o modal can. Aí vamos ver o exemplo. Já uma forma mais educada. Could you say thanks to your mom for me? Você poderia agradecer ou dizer obrigado para a sua mãe, né, por mim? Repare que é uma forma mais educada. Pode agradecer a sua mãe? Ou poderia agradecer a sua mãe? Repare que aqui
claramente é uma forma mais educada de me dirigir ao meu interlocutor, é uma forma more polite, ou mais polida, mais educada, tá certo? Perceberam que os dois são utilizados nas mesmas situações, o can e could? A diferença é que um, além de ser passado, ele vai passar uma ideia de uma polidez, né, de uma fala mais rebuscada, de uma forma mais educada mesmo de me dirigir ao meu interlocutor. Perceberam a diferença? Pois bem, vamos continuar falando aí sobre o modal could. Aí eu tenho, can I speak to Amy? Eu posso falar com a Amy, por favor? Ainda que eu utilize o please, que dá uma ideia mesmo de educação, ele quebra, né, uma eventual interpretação, né, do meu interlocutor, que eu estou sendo mal educado e tudo mais, o please vai quebrar isso, tá? Então, todas as vezes que vocês quiserem utilizar o can, porque podem fazer isso, vocês podem utilizar, né, na sequência o please, que aí vai quebrar essa ideia de falta de educação, que porventura possa acontecer dentro daquele diálogo, tá certo? Como que eu poderia trocá-lo? Ficaria assim, ó. Could I speak to Amy, please? Eu poderia falar com a Amy, por favor? Uma forma mais educada de me dirigir ao meu interlocutor. Posso falar com a Amy, por favor? Ou então, eu poderia falar com a Amy, por favor? Repare que é muito mais educado, claramente mais educada a utilização do could, ok? Falando ainda sobre o could, vamos na sequência. Olha só, o uso de could, né, que é um verbo modal, o uso de could pode fazer sugestões, geralmente é considerado uma forma mais formal e educada de expressão, especialmente em comparação com alternativas mais diretas como let's ou why don't we. Tem outras formas de nos dirigir, tem formas que nós utilizamos bastante aí na linguagem, né, no nosso dia a dia, linguagem cotidiana, né, presente na fala, então tem outras formas de me dirigir. O can, então, conforme nós já vimos, ele é utilizado, claro, mas ele parece um pouco mais informal do que could. Mas além desses dois, tem outras formas que eu posso utilizar para me dirigir aí ao meu interlocutor. Nós temos duas aqui, let's ou why don't we. Essas duas expressões são expressões muito típicas da fala do dia a dia, tá? São aquelas falas em que eu tenho com os meus amigos, né, com os meus colegas, sem muita preocupação ali com a escolha de vocabulário. É uma fala normal do dia a dia. E eu até arrisco dizer que é uma fala tal qual um falante nativo utiliza, porque é uma linguagem do dia a dia. E a gente precisa ficar atento a isso também. Todas essas formas que eu citei até agora estão corretas. Can, could, mas também tem aquelas que são típicas da oralidade, típicas de uma conversa cotidiana, que é o let's and why don't we, que nós vamos ver cada uma delas agora na prática também, com alguns exemplos. Vamos continuar? Então, suggestions, sugestões. Usar let's ou why don't we, lembrando que essas duas alternativas aqui, elas substituem can e could. Na fala, no dia a dia, nós podemos utilizar essas duas expressões, como outras tantas expressões, desse caso aqui, para dar sugestões, tá bom? A gente precisa conhecer para compreender o que está sendo dito dentro daquele contexto, tá certo? Esses dois exemplos aqui são utilizados para falar ou para dar sugestões e substituem perfeitamente o can e could, ok? Então, usar let's, com essa abreviação, com o apóstrofo inclusive ali, ou why don't we, são maneiras mais informais e diretas de fazer sugestões, frequentemente empregadas em conversas cotidianas por falantes nativos de inglês. Então, é aquela conversa cotidiana, despreocupada com colegas, tá? Geralmente, nessas situações, nós não escolhemos muito bem o nosso vocabulário e falamos da forma mais descontraída possível. É onde essas expressões aparecem. Vamos ver alguns exemplos? Olha só, nós temos, então, usando let's para fazer sugestões, suggestions. Olha só, let's grab a coffee after work, né? Uma expressão, um pedido, uma sugestão. Let's grab a coffee after work. Vamos tomar café após o trabalho, né? After work, após o trabalho, depois do trabalho. Então, vamos tomar um café depois do trabalho. É uma sugestão. Uma informação importante, grab também é um verbo e ele pode ser utilizado como verbo no sentido de aproveitar o momento, aproveitar a situação, tá? Nesse caso aqui, grab quer dizer vamos aproveitar, vamos tomar, vamos pegar, né? Uma expressão assim mais localizada, um café. Que tal a gente tomar um café, né? Depois do trabalho?
Então ele passa esse sentido, mas ele é um verbo também, e aí ele vai ter esse significado de aproveitar uma situação, né? Let's grab the opportunity, e assim por diante, tá certo? Let's grab a coffee after work. Vamos tomar um café depois do trabalho. É uma sugestão, tá? Continuando. Aí nós temos let's watch a movie tonight. Let's watch a movie tonight. Vamos assistir um filme essa noite. A palavrinha tonight é essa noite. Então aqui, let's grab a coffee. Vamos tomar um café, uma expressão que nós utilizamos aí, né, para convidar alguém, para dar uma sugerir, na verdade, para alguém, né, para tomarmos um café. Ou então, let's watch a movie tonight. 2 exemplos, né, de utilização do let's para dar sugestões. Ambos os exemplos substituem can e could, por exemplo, tá? Então, eu posso utilizar essas duas aqui para fazer sugestões, ok? Eu poderia utilizar assim, can we grab some coffee after work? Nós poderíamos tomar um café depois do trabalho? Ou então, we could watch a movie tonight. Nós poderíamos assistir um filme essa noite. Eu poderia utilizar o could ou can em qualquer uma das duas situações, mas também tem essas outras expressões, essas outras formas que são bastante comuns aí no dia a dia, tá certo? Continuando. Então nós temos let's grab a coffee after work. É uma expressão, né, cotidiana, do dia a dia, que as pessoas utilizam na fala, muito na oralidade. Poderia ser substituído dessa forma, olha só. Vamos ver como é que ficaria o próximo exemplo. We could grab a coffee after work. Nós poderíamos tomar um café depois do trabalho. Ambas dizem a mesma coisa, a diferença é que é algo regional, é algo falado por um nativo, numa conversa do dia a dia, tá certo? É como se fosse uma gíria, algo muito localizado, e aqui uma forma mais correta, vamos dizer, formal mesmo, né, de utilizar, de fazer a mesma sugestão. Então, we could pode substituir let's e vice-versa. A diferença é que isso aqui é bem informal, ao passo que could eu utilizo em situações bem mais formais, tá certo? Mas ambos são utilizados aí no dia a dia. É importante que nós saibamos quando nós depararmos com isso. Então, qualquer outro exemplo que nós vimos até agora sobre can, could, pode ser substituído por let's, ou então, como nós vimos, né, um outro exemplo qualquer aí que esteja presente no dia a dia. Nesse caso, nós optamos pelo let's, que substitui essas duas alternativas, tá? Então, se vocês ouvirem, já sabem que é a mesma coisa, ok? Agora, continuando falando aí sobre o modal could, vamos lá? Então, o modal could, nós temos, usando why don't we para propor ideias, para dar sugestões mesmo, tá certo? Usando why don't we para propor ideias. Continuando aí com um exemplo. Why don't we check out that new restaurant downtown? Por que nós não vamos, né, verificar ou vamos conhecer, né, fazer um check-in lá dentro daquele restaurante, né, conhecer o novo restaurante no centro da cidade. A palavrinha downtown quer dizer centro da cidade, tá? Downtown, centro. Então, why don't we check out that new restaurant downtown? Por que nós não vamos checar, né, conhecer aquele novo restaurante no centro da cidade? É uma expressão correta, eu estou dando uma sugestão. E aí, eu posso substituir por, olha só, could we check out that new restaurant downtown? Nós poderíamos checar ou então visitar, conhecer aquele novo restaurante no centro da cidade? É uma sugestão. As duas formas, gente, estão corretas, tá? A diferença é que isso aqui é mais formal, ok? Quando eu utilizo o modal especificamente falando do could, tá? Ele é muito mais formal do que can. Nós já vimos isso, certo? Mas tem essas expressões que são comuns, né, na fala, na comunicação cotidiana, na fala, tá? Mas eu posso substituí-lo por could. Nesse caso, poderia ser o can no lugar do could? Poderia. Mas, nesse caso aqui, a gente trabalha com esse exemplo, ok? Continuando. No entanto, a formalidade pode variar dependendo do contexto e do tom da conversa. Em contextos informais entre amigos ou familiares, could poderia ser usado de maneira leve e amigável para fazer sugestões sem impor autoridade ou expectativa.
tá? Então, isso aqui é algo que nós utilizamos, nós temos que levar sempre em mente, ter em mente o contexto onde esse diálogo está sendo estabelecido. E com quem, né? Então, esse contexto vai indicar se eu posso, eventualmente, utilizar uma expressão ou então devo optar pelo could. Se você está falando com uma autoridade, por exemplo, a dica que eu dou é que você utilize o modal could ao invés de qualquer outra expressão, tá? Porque ali é uma situação onde requer um pouco mais de habilidade linguística, uma escolha de vocabulário mais afinada, tá certo? Continuando. Já em contextos mais formais, como ambientes de trabalho, em comunicações escritas, profissionais, could ajuda a suavizar o pedido ou a sugestão, tornando-o mais cortês e menos direto. Portanto, could pode ser adaptado tanto para situações formais quanto informais, dependendo de como é utilizado, tá? Então, sempre tenha em mente essa diferença, né? E o contexto, onde você está inserido, está bem? Então, o contexto vai indicar quais dessas palavras, dessas expressões eu devo optar. Na hora, a gente fala aquilo que a gente está acostumado, tá? Muito provavelmente, vocês vão acabar utilizando can, de modo geral, ou então até mesmo could. Mas se vocês forem utilizar ou optar por uma expressão, também podem fazê-la, tá? Mas, em podendo evitar, utilize sempre o could, tá certo? Que ele é um verbo modal, que eu utilizo para sugestões, tá? E ele vai parecer assim bem educado e formal, tá certo? Mas é bom a gente lembrar que sempre tem outras formas de falar a mesma coisa. Normalmente, gírias, expressões que são localizadas, que existem numa parte, em outra não existe, tá? A gente tem que sempre analisar o contexto. Mas na dúvida, utilize sempre, ou então vai sempre optar pela forma, aquele jeito mais formal de se comunicar, nesse caso, could, porque você não vai errar mesmo. Ah, mas eu falei uma gíria, uma expressão, utiliza ali o please, se couber essa palavra, porque aí ela vai quebrar qualquer eventual mal-entendido, tá certo? Ok? Então, nós vimos aí sobre o verbo modal can e could com essa ideia de ser mais educado, mais polido, em detrimento de can. Mas eu posso utilizar qualquer um dos dois sem nenhum problema. Mas a gente alerta para essa diferença, né? Essa preocupação com a comunicação, né? Com o meu interlocutor. Ele tem que compreender exatamente o que eu estou falando e nunca é bom parecer mal educado. Sob essa ideia, sob essa perspectiva, sempre vai optar pelo could. Nem expressões, mas conhecer as expressões é importante até para saber quando o seu interlocutor falar com você utilizando essas expressões, certo? Agora nós vamos para um quiz em que nós vamos debater algumas frases, algumas sentenças e ver se está correto ou não o uso dessas expressões. Vamos lá? Então, English Quiz, né? Um quiz em língua inglesa. Nós temos na sequência ali, olha só. English Quiz, nós temos could for request, né? Utilizar o could ali para fazer pedido. Right or wrong. Vocês conhecem as duas palavrinhas? Right, certo. Ele também é utilizado para indicar o lado direito, tá? Direito, right. Left, esquerdo. Nesse caso, right é correto, tá? Or wrong. A palavrinha wrong quer dizer errado, tá? Então, right, certo. Wrong, errado. Ok? Vamos lá para a primeira pergunta. Could you please send me the report by tomorrow? Você poderia me enviar ou fazer um relatório, tá? Depende do contexto. Could you please send me the report? Você poderia me enviar o relatório amanhã? Could you please send me the report by tomorrow? Você poderia me enviar o relatório amanhã? A palavrinha report normalmente é utilizado com sentido de relatório mesmo, tá? Essa expressão, gente, está correta ou está incorreta? Could you please send me the report by tomorrow? Eu estou fazendo um pedido, a request, um pedido, right or wrong? Correto ou incorreto? Certo ou errado? Vamos ver a resposta? Right, correto. Então repare que eu estou utilizando, né, uma forma bem educada, inclusive, para pedir algo. Could you please send me? O verbinho send significa enviar. Could you please send me the report by tomorrow? Você poderia me enviar
o relatório amanhã, a palavrinha tomorrow quer dizer amanhã. Vão anotando essas palavras novas que vocês estão ouvindo, tá? A outra pergunta. Aliás, não é outra pergunta, né? Outra sentença. I could have the meeting at 10 a.m. Então, nós temos aqui, né? I could have the meeting at 10 a.m. A expressão a.m. quer dizer meridian, quer dizer antes do meio-dia, então manhã, tá? Então, todas as vezes que na hora, após o horário, né? Aquele horário tiver a.m. quer dizer manhã, tá? Se tiver, por exemplo, p.m., aí eu já sei que é período da tarde, da noite. Nesse caso, se fosse 10 p.m., seria 10 da noite. Como é 10 a.m., então é 10 da manhã. Então, I could have the meeting at 10 a.m. Eu poderia ter, né, ou fazer o encontro, né, às 10 da manhã, tá? I could have, eu poderia ter o encontro às 10 da manhã. Isso é um pedido, gente? Isso é um request ou uma afirmação? Right or wrong? Qual das duas alternativas? Vamos mostrar a resposta? Então, a resposta correta é wrong. Por que que é wrong? Esta frase sugere uma possibilidade no passado, não um pedido. Quando eu digo request, é pedido. Nesse caso, é uma possibilidade. Eu poderia ter o encontro às 10 horas, né? No caso, o encontro poderia ter sido às 10 horas. Então, é uma possibilidade de passado, tá? Não um pedido. Perceberam a diferença? Eu não estou fazendo um pedido, a request. Eu estou dando uma possibilidade do passado. I could have the meeting at 10 a.m. Eu poderia ter, ou eu poderia me encontrar com alguém às 10 da manhã. Certo? Então, essa resposta está wrong, errado, porque eu estou dando uma possibilidade, não um pedido. Outro exemplo. Could you help me with this problem? Você poderia me ajudar com esse problema? Could you help me? Could you help me with this problem? Poderia me ajudar com esse problema? Isso é um pedido, gente, ou está indicando uma possibilidade ou algo diferente? Pensem um pouquinho. Mas antes, eu chamo a atenção para vocês para uma informação. Olha só. Palavras em língua inglesa que iniciam com H vai ter som de R. Portanto, help. Help. Tá certo? Tem som de R. Help. Palavras em língua inglesa com a inicial H vai ter som de R. Portanto, help. Eu digo isso porque na língua portuguesa, o H ele não tem som, tá certo? Então, o H na língua portuguesa não tem som, a gente sempre chama atenção para a língua inglesa. O H na língua inglesa ele tem som de R, quando iniciar uma palavra, tá? Ó, a palavra homem, por exemplo, né, não tem, em língua portuguesa, não tem som. A palavra história, por exemplo, em língua portuguesa, não tem som, mas na língua inglesa vai ter history, por exemplo. Nesse caso, help, né, a palavra iniciando com H tem som de R. Isso vale para todas as palavras iniciadas com H. Isso é importante para a gente memorizar a pronúncia, tá certo? Eu tenho outras palavras, how, por exemplo. Iniciou com H, tem som de R, já sabem disso, tá? Ela difere bastante aí da língua portuguesa em que o H não tem som. Voltando para a nossa questão lá, olha só. Nós temos então, né, nós perguntamos se could you help me with this problem? É um pedido ou é uma possibilidade, está indicando uma possibilidade? Vamos para a resposta correta? Então está right. Could you help me with this problem? Poderia me ajudar com esse problema? Então, right, porque, né, eu estou fazendo de fato um pedido, até porque é uma pergunta, né? E não estou dando nenhuma outra informação. Enquanto isso, a gente vai para a nossa próxima frase, tá? Nossa quarta frase. I could not understand the instructions. I could not understand the instructions. Eu não poderia entender as instruções. Né? Eu não pude entender, enfim. Vamos ver, essa resposta, aliás, essa frase, ela é uma request, um pedido ou é uma sugestão? Right or wrong? Vamos ver? Olha só, resposta wrong. Por quê? Essa frase expressa uma incapacidade no passado, tá? Eu não pude, eu não
pude entender, não poderia entender as instruções, tá? Eu não pude entender as instruções, ou poderia, né, se fosse o caso. Então, essa frase expressa uma incapacidade no passado, não um pedido, tá certo? Então, essa frase aí, ela se encaixa, né, nessa ideia ali de não de fazer um pedido, uma request, tá? Mas sim, ela se encaixa em uma incapacidade de fazer determinada ação. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham acompanhado, né, que vocês tenham aprendido bastante aí sobre os verbos modais, tanto can quanto could. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje.